Começou o Brasileirão 2025, depois de aí um bom tempo com os estaduais, confrontos nivelados. Agora é para valer, começa a temporada no futebol brasileiro. E olha, começou bem, foi uma ótima primeira rodada, alguns confrontos bem maneiros. Não dá para ver todos, eu escolhi 3 jogos para ver, vou falar mais detalhado deles, dos outros vou dar uma perspectiva geral. A rodada está quase concluída, ainda falta ali Bragantino e Ceará, Red Bull Bragantino e Ceará no caso. Então vamos para lá, para Fortaleza e Fluminense, jogo no Castelão. O Fortaleza venceu por 2-0, um resultado meio surpreendente, porque o Fortaleza não fazia um bom começo de ano. Aliás, não fez, né? Perdeu o Campeonato Cearense, perdeu alguns jogos meio sem jogar bem, sem demonstrar bom futebol, e começou vencendo o Fluminense por 2-0, um adversário complicado, mas que também não vinha tão bem e por isso acabou demitindo o técnico Mano Menezes. Sim, na primeira rodada já temos um técnico demitido. Não é novidade, não é recorde, mas dessa vez a vítima foi o Mano Menezes, que realmente não vinham fazendo um trabalho tão bom assim no Fluminense, que agora vai ao mercado. E difícil analisar o Fluminense agora porque se vier um Renato Gaúcho ou um Dorival Júnior, a análise pode ser outra, eles podem apostar algum estrangeiro desconhecido. Então é esperar. Por Fortaleza é esperar que essa vitória traga algum ânimo a mais ao time do Vojvoda. Na outra partida tivemos Juventude e Fortaleza, um confronto que é esperado ali que seja um confronto para não cair, os dois times que sofrem com um orçamento mais baixo, sim, e por isso acabam não conseguindo lutar, ter voos mais altos no campeonato. Mas para o Juventude foi muito bom esse começo, vencer por 2-0 em casa. O Vitória vai ter que se cuidar. Ele teve até um começo de ano muito bom, estava um tempo invicto, mas em jogos importantes mesmo acabou perdendo. Perdeu a final do Campeonato Baiano, foi eliminado na Copa do Brasil e perde na estreia do Brasileiro. Alerta ligado aí para o time do Carpini. E para o Juventude aí, 3 pontos em casa, fez o seu dever. E, aliás, ninguém perdeu em casa, né? Só houve alguns empates, mas todo mundo fazendo dever de casa. Eu acho que manter uma regularidade nos seus próprios domínios vai ser o básico para fazer um campeonato decente esse ano. E aí ver o que consegue beliscar fora de casa aí de pontos. Indo para Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro, uma vitória de 2-1. O Cruzeiro ainda sofreu um pouco no final ali, mas o importante são quem fez os gols, né? Dudu e Gabigol, as duas grandes contratações do ano, que ficaram devendo ali no Campeonato Mineiro, mas que agora já começam o Brasileirão com um gol cada, e o Cássio ainda pegou um pênalti, né? Outra contratação muito questionada aí pelo começo de ano, ainda pelo final do ano passado, mas começou o campeonato bem. Cruzeiro fez 2-0, tomou a pressão, tomou um gol, sofreu um pênalti, teria um pênalti, né? Teve um pênalti o Mirassol para bater, mas que saiu com 2-1 no Mineirão. Uma boa vitória aí para começar bem o Brasileirão do Cruzeiro. São Paulo Sport foi o jogo mais fraco da rodada. Teve um pênalti ali pro Caleri bem duvidoso, bem esquisito, e que o Caleri acabou desperdiçando ainda. São Paulo que é o próximo candidato a derrubar seu técnico, né? O torcedor do São Paulo está bem satisfeito com o Zubeldia e a ver aí como vai ser as próximas rodadas. Para o esporte, começar com um empate fora de casa foi muito bom. Como eu disse, o fator casa vai ser muito importante, então cada ponto fora de casa vai ser extremamente valioso e o esporte conseguiu seu primeiro ponto já no Morumbi. Indo para Grêmio Atlético Mineiro, esse sim foi um dos jogos que eu vi. E se eu separo os primeiros 15 minutos desse jogo, eu diria que o resto foi um massacre que o Atlético Mineiro goleou. Mas em duas saídas, ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Grêmio fez 2-0. E no segundo tempo foi guerreiro, lutou ali, se segurou bem e acabou saindo com 2-1. O Galo até descontou com o Rony, teve gol anulado. Mas tá aí, Grêmio brigando depois de ter que superar, né, a derrota, a perda do Campeonato Gaúcho. Era a chance de bater um recorde. E uma desconfiança em cima do técnico, um técnico estrangeiro, uma aposta ali. Mas começar o brasileiro com 2-1 em cima do forte Atlético Mineiro é um bom resultado. E pro Atlético faltou efetividade. O Atlético perde cerca de 4 ou 5 gols na pequena área. O Volpe faz uma grande partida, mas são gols que deveriam, com um pouquinho mais de capricho, ter sido convertidos. Então, para o Grêmio, fica uma boa notícia da vitória. Eu não acho que é um esquema que o jeito que o Grêmio jogou vai garantir muitos pontos para ele. Tem que ter cuidado, tem que melhorar. E para o Galo, se manter normalmente, vai ganhar os jogos. Se jogar como jogou hoje, normalmente vai ganhar. Não é todo dia que o goleiro adversário tem uma atuação como o Volpe teve. E também caprichar um pouquinho mais na finalização, que é um problema não só do Galo, mas de vários clubes do futebol brasileiro. A gente vai ver aqui outros jogos que poderiam ter placares mais largos se não fosse a questão da finalização. E esse é um deles.
Flamengo e Inter, empate 1-1 no Maracanã, um grande jogo também, eu também assisti esse. O Inter com a proposta ali de se segurar, mas não ficar totalmente retrancado. O Inter saía também, era perigoso, e assim conseguiu uma ótima saída, uma ótima transição, troca de passe rápido, o Bruno Henrique do Inter, teve essa curiosidade do jogo, tivemos dois Bruno Henriques, dois Juninhos e dois Wellens, um marcando o outro, um no setor do outro. Foi algo um pouco engraçado. Mas o Inter fez 1-0 com um golaço do Bruno Henrique, cruzamento muito bom do Bernabé, que novamente vai despontar aí como um dos principais laterais esquerdos, se não o principal lateral esquerdo do futebol brasileiro. No segundo tempo, na verdade, ainda no primeiro, o Flamengo já estava bem perigoso, faltou ali um pouquinho de precisão do Juninho para fazer os gols, mas o jogo foi bem equilibrado. No segundo, o Flamengo consegue o empate, teve a chance ali de virar com o Juninho, a bola para na trave. Se fosse para ter um vencedor do jogo, seria sim o Flamengo, mas que o empate está justo. Talvez um 2-2 ali fosse um pouquinho melhor, pelo que os dois times apresentaram, 1-1 parece pouco, mas foi um grande jogo. E são duas equipes que com certeza vão disputar aí o título até o final. Outras duas equipes que vão disputar até o final, Palmeiras e Botafogo. Outro jogo que poderia ter tido mais gols se não fosse a má pontaria dos atacantes. Eu também vi esse jogo, são esses três jogos que eu vi: Grêmio e Galo, Flamengo e Inter e Palmeiras e Botafogo. Esse jogo merecia um 1-1, 2-2, e se fosse vencedor, fosse para ter um vencedor, seria o Botafogo. Saiu um 0-0 ali com grande atuação do Everton e do John. O Flávio Lopes também teve uma boa chance, ótima chance no finalzinho, acabou desperdiçando. Mas a impressão é muito boa para o Botafogo, né? Um novo Botafogo, o Botafogo do Renato Paiva, o Botafogo renascido, mas que ainda tem um elenco muito forte, perdeu as duas principais estrelas, mas que manteve ali a estrutura do time e fez ótimas contratações. E se o Botafogo é novo, o Palmeiras é o velho Palmeiras do Abel, com os mesmos problemas, com o Vitor Roque ainda não muito bem, mas normal o comecinho dele, esperar também quando o Paulinho estrear. E esperar novidades aí do Abel eu não faria isso, esperar as novidades do Abel. Mas eu imagino também esperar as coisas boas que ele vai manter. Um time competitivo, que vai brigar pelas principais competições, mas que não vai apresentar aquele futebol protagonista o tempo todo, muito vistoso, nos grandes momentos. Não quer dizer que o Palmeiras não vai ganhar. Em algum momento esse time encaixa aí e com certeza vai disputar muita coisa esse ano. Vasco e Santos, um jogo muito interessante, um jogo que teve a ausência do Neymar, né? A gente esperou aí para o Neymar voltar para o futebol brasileiro, mas infelizmente não foi dessa vez que a gente pôde ver ele em campo. O Vasco saiu perdendo por 1-0. Um belo gol do Santos ali, um passe do Tiquinho. E mesmo São Januário lotado ali, o Santos indo para cima, mas o Vasco consegue virar, consegue fazer um bom resultado, 1-0, 2-1 em casa, 3 pontos. O Santos que deve ali, o Santos e o Vasco devem disputar ali na mesma faixa da tabela, eu não imagino os dois brigando para não cair. Só que o Santos tem a questão do Neymar. O Santos, se o Neymar encaixar, resolver jogar bola, sair das lesões, né, melhorar das lesões, vai poder mirar voos mais altos. Se não, vai ser um time ali de meio de tabela mesmo. E o Vasco, eu acho que isso é uma boa notícia para o Vasco, né, vendo os últimos anos aí. Se esse time jogar o que apresentou nos dois jogos de semifinal contra o Flamengo, não achei que o Vasco foi tão mal assim. E hoje ontem, no caso, virou contra o Santos. Em São Januário, a força da torcida do Vasco vai ser muito importante para o Vasco fazer a ótima campanha necessária em casa. Como eu falei, vai ser muito importante para ter uma boa campanha regular dentro dos próprios domínios. Por último, Bahia e Corinthians. O Bahia que sai na frente, tem a expulsão ali do Everton Ribeiro. Eu não vi o primeiro cartão ainda, mas o segundo eu achei justo. É um acidente, mas acidente acontece, acidente também é para cartão. Então, o Corinthians ali, meio misto, vinha do jogo da final do Paulistão, que foi muito desgastante, então poupou alguns jogadores e ainda conseguiu um empate fora de casa. Como, de novo, cada ponto fora de casa será extremamente necessário nesse campeonato. Então, um ótimo resultado para o Corinthians, um resultado ruim para o Bahia. São dois times que também devem disputar numa faixa ali parecida de buscar uma Libertadores, talvez se encaixar um futebol legal, possam disputar ali o título. Não descarto, mas seria ali uma corrida por fora para os dois. E bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, compartilhem e até a próxima. Valeu!